Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana. E como eu faço todo início de semana, desejo para você uma semana ótima, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Ontem o Vasco entrou em campo e foi garfado no Beira-Rio, num dos maiores absurdos recentes protagonizados pela arbitragem brasileira. O Vasco se manifestou pedindo o afastamento, desse árbitro, e isso deve acontecer, tá? O árbitro de ontem deve ser punido ali pela CBF. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Inclusive, vou trazer aqui nesse vídeo a análise do Sou do Apito, que é um perfil que analisa a arbitragem do futebol brasileiro, enfim, entende muito bem das regras. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Vascaíno que é vascaíno sabe que agosto é um mês especial para o gigante. Dia 21 de agosto, o Vasco comemora 127 anos. E quem vai ganhar o presente é você. Prêmios, campanhas e promoções imperdíveis que só quem é fanático pelo Vasco vai ganhar. E aqui só tá um spoiler. E no mês de agosto, o Grupo Viriato vai disponibilizar isso tudo para você, vascaíno. Tá aí, hein? Recadinho bom do Grupo Viriato, que é parceiro aqui do nosso canal. Tá chegando o mês de aniversário do Vasco e lá no Grupo Viriato terão muitas surpresas para os vascaínos, presentes, brindes. Então, não fique de fora. Siga o Grupo Viriato. As informações estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, ontem, meus amigos, eu assisti um dos maiores absurdos já protagonizados pela arbitragem brasileira. E olha que a arbitragem brasileira sempre se supera, de fazer coisas inacreditáveis. Mas ontem, o senhor Flávio Rodrigues de Souza aprontou uma das coisas mais ridículas da arbitragem brasileira, pelo menos aí recentemente. Expulsar o goleiro do Vasco por uma suposta cera. E eu, mais uma vez aqui, vou tentar esclarecer os fatos para você, porque tem alguns, até vascaínos, que embarcam na onda, na narrativa, na falácia de torcedores rivais, dizendo que não, Léo Jardim estava fazendo cera, goleiro não pode ficar fazendo isso, tem que ser expulso mesmo. Isso é mentira. Isso é mentira. O goleiro pode receber atendimento médico sempre que ele desejar, sempre que ele alegar estar com dor, sempre que ele alegar que precisa do atendimento médico. O goleiro é o único jogador em campo que a partida tem que ser paralisada para ele receber o atendimento. Ah, Juninho, mas estava na cara que ele estava só fazendo cera. Não interessa. Um dos mantras da arbitragem mundial é: árbitro não é médico. Árbitro não tem poder de médico. Ele não pode afirmar se o jogador está fazendo cera ou não, se o jogador está sentindo dor ou não. Ele tem que chamar a equipe médica. E aí depois, nos acréscimos, é assim que o árbitro tem que agir. Nos acréscimos, ele acrescenta lá quantos minutos quiser. Ele podia chegar no Léo Jardim e falar: ah, Jardim, tá com dor? Tá fazendo cera aí? Beleza. Para cada 30 segundos que você ficar aí no chão, eu vou dar 2 minutos de acréscimo. É uma forma de punir ali a cera. Estaria no direito dele de fazer isso. Agora, expulsar o goleiro alegando que ele estava fazendo cera, isso não existe. Isso é contra a regra do futebol. É uma coisa chata. Também fico pé da vida quando o Vasco tá perdendo e o goleiro adversário tá lá, fica caído para esfriar o jogo, rola, enfim. Tá na cara que é cera, mas tá na regra do futebol, meu amigo. Tá na regra. Se mudar a regra, aí beleza. Mas por enquanto é regra. Então o árbitro errou. Ah, o Jardim estava fazendo cera. Pode ser que sim. Eu também não sou médico para afirmar se ele estava fazendo cera ou não. Mas pode ser que estava. Mas a regra tá lá. Se o goleiro pede atendimento, o atendimento tem que acontecer. É regra, meu amigo. Então o árbitro não seguiu a regra. E o árbitro tá ali para quê? Para seguir e aplicar a regra. Ele errou. Ele errou e tem que ser punido porque foi um erro grave.
O Vasco emitiu uma nota oficial, se manifestou pedindo a punição do Flávio, e eu vou ler a nota do Vasco aqui, que diz o seguinte, ó: o Vasco da Gama repudia com veemência a atuação desastrosa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida deste domingo, dia 27, contra o Inter em Porto Alegre, válido pelo Campeonato Brasileiro. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram, de forma direta, 4 pontos consecutivos do Vasco da Gama, essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira. O Vasco da Gama tomará todas as medidas administrativas cabíveis junto à comissão de arbitragem da CBF e estará, já nessa segunda-feira, na sede da entidade para protocolar uma nova representação oficial. O afastamento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza deve ser imediato, ou iremos continuar acumulando um histórico de decisões polêmicas e recorrentes prejuízos a clubes e ao bom andamento do campeonato. Se isso não ocorrer, mina-se a confiança de atletas, profissionais, torcedores e investidores. O Vasco da Gama não aceitará calado. Vai cobrar explicações, mudanças e responsabilidade, porque futebol se decide na bola e não no apito. Foi a manifestação, a nota oficial do Vasco da Gama, exigindo ali a punição, né, ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O Vasco pede o afastamento imediato desse árbitro e a informação é que esse afastamento deve acontecer. Apuração dos amigos do NT Vascaínos. Segundo a apuração deles, o Flávio Rodrigues será punido pela entidade máxima do futebol brasileiro após essa atuação desastrosa na partida entre Inter e Vasco da Gama, onde ele expulsou por cera o Léo Jardim. Pessoas ligadas ao departamento de competições da CBF ficaram extremamente incomodadas com o ocorrido. A CBF pode afastar Flávio Rodrigues de Souza por aproximadamente 5 jogos ou mais. Outra informação que foi apurada é que o Vasco precisa protocolar um pedido de afastamento junto à CBF, né? E com isso a punição de Flávio pode aumentar. Esse pedido de afastamento o Vasco vai protocolar ainda no dia de hoje. Então, deve sim acontecer a punição ao árbitro Flávio Rodrigues e tem que acontecer porque ele prejudicou diretamente o Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui agora uma análise do @soudoapito, que é o Paulo Caravina, que ele sempre publica, né, análise da arbitragem do futebol brasileiro de uma forma isenta, de uma forma independente. Eu vou colocar aqui o que ele disse, né, sobre essa expulsão do Léo Jardim, para você entender de uma vez por toda, inclusive uma visão de quem entende de regra de arbitragem, para ver que o Vasco foi prejudicado. Confira só. Árbitro não é médico. O Vasco vencia o Inter fora de casa quando o Flávio Rodrigues de Souza, que era o árbitro da partida, que vinha fazendo uma boa arbitragem ali, até que tranquila, mas como um bom árbitro brasileiro, não pode passar sem querer se aparecer. E antes de te falar da expulsão do Léo Jardim, quero te mostrar essa situação aqui. No primeiro tempo, o Rocher, goleiro do Inter, recebe uma instrução ali do massagista do Inter para pedir atendimento médico, para que o Roger consiga passar uma instrução ali para alguns jogadores do Inter. O árbitro, por não ser médico, acredita no goleiro e pede atendimento a ele. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, tem uma pequena confusão na substituição do Vasco. A minha interpretação do lance todo é que um dos jogadores do Vasco não estava pronto para entrar na partida e o Vasco não queria gastar outra parada de substituição, queria aproveitar a substituição ali do Piton, que estava sentindo algo. Aí o Léo Jardim, goleiro do Vasco, ao perceber que isso tudo estava acontecendo, cai no gramado pedindo atendimento médico. Provavelmente para dar tempo do jogador que não estava pronto entrar. Só que a substituição acontece e o Léo Jardim continua pedindo atendimento médico. O árbitro então decide que agora ele é médico. No lance do Rocher, no primeiro tempo, ele tinha só se esquecido. E agora ele entende que o goleiro do Vasco está fazendo cera, exige que ele se levante e reinicie o jogo. O Léo Jardim ignora o árbitro, então o Flávio o adverte com o amarelo, só que o Léo Jardim já tinha amarelo e foi expulso. E aí eu falo novamente aquela máxima que temos na arbitragem e que todos os árbitros usam para rebater jogador durante o jogo. Árbitro não é médico.
Árbitro não tem que adivinhar se o jogador está fazendo cera ou precisa mesmo de atendimento. E se todo árbitro punisse o goleiro por fingir precisar de atendimento, eu concordaria, eu assinaria na hora essa petição. Mas não é o que acontece normalmente. E nos jogos futuros não veremos acontecer novamente. Mas tem coisa que só acontece com o Vasco. E após toda a confusão, o Inter conseguiu empatar o jogo. E eu volto a repetir. Árbitro não é médico. E para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí. Tá aí, né? Agora vamos esperar a punição ao Flávio Rodrigues de Souza. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!